dar início aqui a essa quarta parte do curso de eletromagnetismo, onde vamos falar de força e energia no campo magnético, torque nos circuitos fechados, energia em campos magnéticos, indutância, materiais magnéticos e circuitos magnéticos. Bom, quando uma carga elétrica com velocidade U atravessa um campo magnético, tendo sua velocidade uma componente perpendicular à direção da densidade de fluxo magnético, essa carga sofre a ação de uma força que é perpendicular ao plano da velocidade da carga e do campo. Essa força é dada por F igual a QU vetorial B, ou seja, se a velocidade da carga for nula, a carga estiver parada, ou tiver seguindo a mesma direção do fluxo magnético, não existe força sobre ela, porque se está na mesma direção, o produto vetorial vai dar o módulo de U vezes o módulo de B vezes o seno do ângulo entre eles. Como o ângulo vai ser zero, então esse resultado da força vai ser zero. Se a carga é zero, também a força é nula. Então só existe se pelo menos um dos dois, ou a velocidade, estiver com algum ângulo para com as linhas do fluxo magnético. Quando se combina o campo elétrico e o magnético, tem-se a força de Lorentz, dada por F igual a Q E mais U vetorial B. Naturalmente, se existem todos os dois campos, a carga vai sofrer a ação das duas, da interação dos dois campos. A aplicação da força do campo magnético é o efeito Hall. Considerando um condutor de seção reta A igual a LD, percorrido por uma corrente I, tal que J igual a ρ, que é igual a I sobre A, e submetido a um campo magnético com densidade de fluxo magnético B, a tensão Hall vai ser dada por essa equação. Observe, o comprimento, temos a seção LD, a seção por onde a corrente vai passar. As cargas vão atravessar essa placa. Então, temos esse I passando por dentro dessa placa. Se atravessarmos essa placa com um campo B, automaticamente vai haver a velocidade da carga está para cá e a força vai ser para lá. Consequentemente, há um deslocamento dos elétrons para um lado, tornando o outro lado positivo, como está visto aqui. Consequentemente, existe uma tensão, chamada de tensão Hall, entre os dois terminais, entre as duas laterais dessa placa. Isso muito usado, por exemplo, no caso de um alicate amperímetro para corrente contínua, onde o campo vai atravessar essa parte e uma corrente que seja conhecida, atravessando aqui, vamos ter o valor dessa tensão proporcional à corrente I que passa aqui. Se a carga se move num fio, como J igual a ρU e dQ igual a ρdV, nós vamos ter essa força dada por o diferencial da força dada por IDL vetorial B, que também é JdV igual a KdS, que é IDL. Então, podemos simplificar direto todas as situações aqui. Ou seja, dado uma corrente passando no fio, ou uma densidade de corrente que sofra que atravessa uma região com um campo magnético, ou até uma superfície plana que atravessa um campo magnético, haverá uma força que desloca aquele fio, aquela superfície, ou até a densidade de corrente. Então, para a corrente total, nós vamos integrar o resultado, dF. Ou seja, é igual a integral do volume de J vetorial B dV, que é igual a integral de superfície de K vetorial B ds, que é igual a integral de linha fechada de IDL vetorial B, ou menos IB vetorial dL. Então, dado uma corrente que percorre um fio, se coloca um campo magnético próximo, por exemplo, um ímã, o fio automaticamente é deslocado.
Exemplo, num fio condutor retilíneo percorrido com uma corrente constante I, atravessado por uma densidade de fluxo uniforme B, aplicado perpendicularmente, tem como resultado F igual a ILB seno de θ. Se está a 90 graus, seno de θ é 1, então a força é igual a BIL. Esse fenômeno, esse resultado, explica aplicações como o alto-falante, como a necessidade de separação entre fios em postes, entre outras tantas aplicações que existem. Porque existe uma força que atrai os fios por estar sendo percorrido por uma corrente, porque um fio passando uma corrente vai gerar um campo onde passa outra corrente. E, consequentemente, vai haver uma força que vai atrair esses dois fios. No caso do ímã, do alto-falante, a mesma coisa ocorre, pois o campo é um circuito fechado, onde você tem um campo em R e, consequentemente, você, ao passar a corrente dentro do fio, que está em φ, vai ter como resultado uma força que eleva a bobina. Quando temos uma espira ou uma bobina e colocamos uma corrente para circular ao longo desse circuito fechado e atravessamos ela por um campo magnético externo, então a força em geral é nula. Mas quando observamos que a corrente numa direção vai ter uma força puxando para um lado, na outra, quando a corrente está no outro lado da bobina, a força vai estar contrária. Então, o que acontece? Em um ponto central, a bobina é puxada por um lado para trás e pelo outro lado para frente. Isso vai gerar, naturalmente, um torque. O torque é dado com uma espira diferencial como sendo dt igual a IDS vetorial B. Em termos de momento magnético diferencial, ou dm igual a IDS, tem-se que dt é igual a dm vetorial B. Assim, para uma espira plana de área S, imersa numa densidade de fluxo magnético uniforme constante, o torque vai ser definido por IS vetorial B, que é igual a M vetorial B. Também temos que, da mesma forma que o campo elétrico, no campo magnético a energia vai estar acumulada de forma similar no próprio campo, considerando, no caso, um meio livre com a permeabilidade μ0, ou seja, no espaço livre. Então, temos que a energia no campo magnético é similar à do campo elétrico, só que a densidade de fluxo magnético vezes o campo magnético. Quando tínhamos o campo elétrico, tínhamos D escalar E, ou seja, a densidade de fluxo elétrico vezes o campo elétrico. Então, da mesma forma, temos o resultado para a energia no campo magnético. Então, integral de volume de BH/dV, 1/2 da integral de volume de μ0h ao quadrado dV, já que B é igual a μ0h, que é 1/2 da integral de volume de B ao quadrado sobre μ0 dV. Observar que aqui não são vetores, porque quando substituímos B por μ0h, então h vai ficar escalar com h, que vai dar o módulo ao quadrado. Do mesmo jeito aqui, para B. Também temos a definição da indutância como sendo uma dual da capacitância. Enquanto tínhamos a capacitância C igual a Q sobre V0, temos a indutância definida como Nφ sobre I, onde, para a capacitância, nós tínhamos ou seja, o gerador do campo, sobre V0, que é
o campo potencial. Aqui temos o fluxo sobre a corrente que gera o fluxo. Então está como se invertido, por isso que é determinado como dual. N-φ é o fluxo envolvido por N espiras, já que a indutância é dada numa bobina, cujo fluxo é gerado pela corrente I que circula nessas N espiras. Essa definição só é aplicável a um meio magnetizável linear, de forma que o fluxo seja proporcional à corrente, como é o caso do espaço livre ou o ar. A indutância tem como unidade o Henry, que é o Weber por ampere. Também temos a definição da indutância mútua, que ela é gerada por duas indutâncias juntas. Ou seja, temos duas bobinas juntas, cada um com seu número de espiras. Então, a aplicação de uma corrente na bobina de N1 espiras gera um fluxo total φ1, mas que parte desse fluxo φ1 penetra na bobina de N2 espiras, ou seja, apenas uma parte. Devido a I1, esse fluxo, denotado por φ1,2, a parte que atravessa a espira N2, forma a indutância mútua, que é definida por M12 igual a N2 φ12 sobre I1. E prova-se também que M12 é igual a M21 quando invertemos a situação. No prosseguimento, temos aqui os materiais magnéticos da mesma forma que tínhamos os materiais elétricos. Então, de acordo com as formas de alinhamento dos momentos magnéticos, lá nos campos elétricos tínhamos os dipolos, que formavam os momentos dos dipolos elétricos. Aqui a gente tem os momentos magnéticos. E esses materiais se classificam como diamagnético, paramagnético, ferromagnético, antiferromagnético, ferrimagnético e superparamagnético. Cada um tem uma aplicação muito específica. Os que mais são utilizados são os ferromagnéticos e os ferrimagnéticos, como o caso das bobinas de radiofrequência feitas de ferrite para altas frequências, e ferromagnético, muito conhecido para uso em motores e transformadores. Denomina-se o vetor de magnetização o campo de um material magnetizado, desde que o campo magnético é gerado por correntes de cargas livres, lembrar bem disso. O campo magnético gerado por correntes de cargas livres, ou seja, uma bobina vai passar uma corrente e vai gerar um campo magnético H. Um material ele tem os chamados domínios, onde esses domínios vão se alinhar com os campos externos. Da mesma forma que o campo elétrico em duas placas de um capacitor vai alinhar os dipolos elétricos e aumentar a densidade do fluxo, como visto nas aulas anteriores. Então, os campos magnéticos são gerados pelas cargas livres, enquanto que o vetor de magnetização vai ser gerado por spins dos elétrons, spins nucleares, e tem a mesma unidade do campo magnético. Então, o vetor de magnetização é definido como M maiúsculo, que é definido a partir do momento de dipolo magnético, MIDS, que a gente viu anteriormente, em que, num volume ΔV, há N dipolos idênticos, e o somatório de todos os dipolos nesse volume vai dar esse M total. O momento magnético de dipolo por unidade de volume, ou vetor de magnetização, vai ser da mesma forma que tínhamos o vetor de polarização P no campo elétrico, para o caso dos dielétricos. Temos aqui para um material magnético, M igual ao limite de ΔV tendendo a zero, de 1 sobre ΔV, do somatório de I igual a 1 até N ΔV de MI, que é o momento, o somatório de todos os dipolos desse volume. O material magnético é exposto a um campo externo, a orientação desses momentos para a linha do campo aplicado, ou seja, o que se chama dos domínios magnéticos. Eles vão se alinhar e magnetizar aquele material.
Da mesma forma que as cargas do dipolo elétrico, o material magnético, você tem uma corrente orbital, que é formalização para poder se compreender como funciona a magnetização. Então, supõe-se que temos uma corrente orbital que vai gerar o alinhamento de todos aqueles dipolos, que podemos expressar na forma de uma densidade de corrente orbital JB. Ou seja, a integral de linha fechada de MdL, que é isso aqui, é igual a IB, e IB é a integral de superfície aberta de JB ds. E, utilizando o teorema de Stokes, relacionamos essa integral de superfície com essa integral de linha fechada com a integral de superfície, fazendo a integral de superfície do rotacional de M, escalar ds, igual à integral de superfície de JB, escalar ds. Consequentemente, encontramos que o rotacional de M igual a JB, similar ao que a gente encontrou para o caso do vetor de polarização, lá para as cargas livres. No caso das cargas livres do campo elétrico, as cargas de polarização se tornavam negativas, devido às cargas do dipolo serem atraídas contrárias às cargas que geram o campo. Aqui, as correntes vão tentar se alinhar da mesma forma que o campo, no vetor de magnetização. Então, utilizando esse procedimento, da mesma forma que foi falado no caso do campo elétrico, fazendo a equação de Maxwell rotacional de H igual ao J total, onde esse J total é a densidade de corrente externa que gera o campo magnético externo, somado com as cargas de polarização, de magnetização, que foram alinhadas com o campo, então, trocando H por B sobre μ0, já que o H é apenas o campo gerado pelas cargas externas em movimento, e trocando JB por rotacional de M, então encontramos essa relação rotacional com rotacional, passa para o mesmo lado, e essa relação é definida. O rotacional de B sobre μ0 menos M igual a J, que vai ser o rotacional do H, que é o campo total para o sistema, com apenas as cargas e a magnetização. Observe que, enquanto que no campo elétrico esse valor era somado por causa das cargas de polarização, no campo magnético nós temos ele negativo. Fazendo a mesma situação para a suscetibilidade magnética, QM, nós vamos ter essa relação, que o vetor de magnetização é QMH, e, consequentemente, substituindo o M aqui, o QMH, então vamos ficar com essa relação da mesma forma que tínhamos no campo elétrico. μ0, μr, H ou μH, onde μr é a permeabilidade relativa do material, que é adimensional, e μ, que é μr, μ0, sendo a permeabilidade do material. Observar que tanto QM como μr são adimensionais. E nesse caso, encontramos também que 1 mais QM é μr. Da mesma forma, também temos que, quando temos dois materiais diferentes, unidos, e passamos um campo elétrico, dois materiais, no caso, no campo elétrico, dois dielétricos, e passamos um campo elétrico, nós temos as condições de contorno, como variam as densidades de fluxo e como variam os campos elétricos, tangenciais e normais. No caso dos campos magnéticos, a mesma coisa ocorre, ou seja, dado dois materiais homogêneos e isotrópicos, com suscetibilidades lineares, apresentando permeabilidades μ1 e μ2,
se eles estão unidos e atravessados por um campo magnético, então as mesmas situações utilizadas, as mesmas técnicas utilizadas para os materiais dielétricos, podemos usar aqui, só que nas equações específicas do campo magnético. Então, HDL igual a I, a integral de HDL igual a I e a integral de BDS igual a zero. No caso, a lei de Gauss aqui. Então, fazendo para o caso tangencial, apenas circulamos aqui, fazendo tender ΔH a zero, ficamos com o campo tangencial numa região e o campo tangencial na outra região. Consequentemente, um menos o outro vai ser igual a K, que é a corrente que vai estar, a corrente superficial, que vai estar atravessando toda essa região, entrando aqui na tela, na área plana aqui. Então, encontramos HT1 menos HT2 igual a K, que em termos vetoriais vai ser dado por isso aqui, onde o vetor AN é o vetor normal dirigido da região 1 para a região 2, ou seja, temos a região 1 aqui, a região 2, o vetor normal está apontando para baixo. Fazendo também aqui, para o caso da densidade de fluxo, como B é igual a μH, então encontramos essa relação, já que H vai ser B sobre μ. Então, H1 vai ser B1 sobre μ1, H2, B2 sobre μ2. E como temos essa relação de HT, então, substituindo o H por B sobre μ, encontramos essa situação. E fazendo um algebrismo, encontramos para os vetores de polarização tangenciais essa outra relação, que MT2 vai ser igual a QM2 sobre QM1, MT1 menos QM2 vezes K. As componentes normais, vamos ter que Bn1 é igual a Bn2, consequentemente, substituindo μ2H2, que é igual a B2, então vamos ficar com HN2 igual a μ1 sobre μ2, HN1, e substituindo nas normais, em QM, μ, Mn, vamos encontrar essa relação para os vetores de polarização, onde temos essa descrição aqui, onde a superfície ΔS, as duas regiões que têm materiais magnéticos diferentes, o campo atravessa de um lado e sai do outro, na superfície fechada. Então, todo o campo vai dar pela integral de BDS, ou seja, BDS aqui vai dar BS de um lado e BS do outro. Um menos o outro vai ser igual a zero. Consequentemente, vamos encontrar isso. E aí, substituindo os valores, encontramos essas outras condições. Tendo as condições dos materiais magnéticos, as condições de contorno, então partimos para ver os circuitos magnéticos, onde denominamos de circuitos magnéticos aplicações baseadas em materiais ferromagnéticos, como motores, relés, eletroímãs, transformadores. Porque esse termo se refere a uma similaridade existente com os circuitos resistivos elétricos. Essa similaridade pode ser vista nas equações descritas em tudo que foi visto até o presente momento, que é nessa tabela vista aqui. Ou seja, para o circuito elétrico nós temos que o campo elétrico é menos o gradiente de V, no magnético menos o gradiente de Vm. Para o caso elétrico, V de AB é igual a integral de menos B até A de E escalar dl. No caso do campo magnético, Vm igual a integral do circuito fechado de HDL, que é igual a Ni. Observar bem isso. Quem gera o fluxo. No caso do circuito elétrico, temos a densidade de corrente, que é σE, que determina que I igual à integral de superfície de J escalar ds. No caso do campo magnético, nós temos B igual a μH,
que determina que o fluxo é igual à integral de superfície de B escalar ds. Temos também que no circuito elétrico temos V igual a IR. No circuito magnético definimos que Vm igual a φR. Esse R de relutância. Ou seja, enquanto que no circuito elétrico nós vemos, dada a tensão, uma corrente, vemos resistência, aqui a gente, dado a tensão e o fluxo, encontramos a relutância. A resistência, que é L sobre sigma S, a relutância, no caso do circuito magnético, é L sobre μs. A mesma situação da resistência para a passagem de elétrons, no circuito magnético a relutância é, digamos assim, como uma resistência à passagem do fluxo magnético, chamado de relutância. Nos circuitos magnéticos, convenciona-se chamar a VM de força magnetomotriz, para ser a analogia com a força eletromotriz, FEM. E no caso dos circuitos magnéticos, temos duas abordagens que podem ser utilizadas. O caso sem dispersão, o ideal, em que as aberturas de ar entre um núcleo e outro não se consideram dispersões de fluxo, aproximando a área da região de ar com a mesma área dos núcleos ferromagnéticos, ou a situação com dispersão, que é o caso mais real, pois a variação da relutância entre o núcleo de ferro, de um material ferromagnético, com o ar, há uma grande variação, então a área é sempre bem maior. No circuito magnético, como citado, temos a similaridade com o circuito elétrico, resistivo. Então, toda comprimento L sobre μs, ou seja, toda área e todo comprimento e todo material que modifique em cada região do núcleo, onde o fluxo vai passar, o fluxo gerado por uma bobina, ou seja, a força magnetomotriz, que é Ni ou Vm, vai gerar um fluxo que vai atravessar toda a região do núcleo de ferro, dos materiais ferromagnéticos, com áreas, comprimentos e permeabilidades diferentes. Então, no circuito elétrico, a gente vê o V, que é quem gera o potencial V, que gera a corrente elétrica, e em cada seção que varie, por exemplo, o gap de ar aqui, a área aberta entre os dois núcleos de ferro, há uma relutância, que similarmente ao circuito elétrico seria uma resistência aqui. Essa área e essa área seriam duas outras resistências. Aqui, um comprimento com área tal, outro comprimento com área tal, outro comprimento com área diferente, outro comprimento, e assim por diante. E vamos ter em cada ponto uma relutância que, no caso da comparação com o circuito elétrico, seria esse circuito resistivo. Então, tendo a transformação, digamos, do circuito magnético no seu similar circuito elétrico, podemos usar as mesmas leis de nós e malhas, de Kirchhoff, para resolver o problema de conhecer o fluxo em cada região, conhecer todas as informações a respeito desse circuito magnético. Então, quando temos vários enrolamentos, também temos a mesma situação. Ou seja, se temos enrolamentos, bobinas, de forma que as correntes gerem o fluxo na mesma direção, como esse caso aqui da letra A, ou seja, a corrente está entrando aqui, então o fluxo vai ser para cima. Essa da mesma forma, o fluxo vai ser para cima. Então temos duas forças magnetomotrizes que se somam. Se as correntes estão invertidas, ou
as correntes estão indo na mesma direção, mas as bobinas estão invertidas, então temos forças magnetomotrizes que se subtraem. Com a introdução de um material magnético, mesmo havendo o problema da permeabilidade do material não ser linear, se for considerado que B seja relacionado linearmente com H para uma corrente constante na bobina, que gera o campo, também vamos ter que a energia vai ser dada da mesma forma que vista anteriormente. Então, dessa forma, o trabalho realizado para separar dois núcleos de uma distância dl é dWh igual a FdL. E como essa energia é 1 meio de B ao quadrado mi dV, proveniente daqui, então, se temos que dV é S vezes dL, ou seja, o volume da região de A, então nós temos que a energia vai ser FdL, que vai ser dada por isso aqui, ou a força total que puxa os dois núcleos é 1 meio de B ao quadrado μ0 vezes S, em que B é a densidade de fluxo magnético no núcleo, determinada pelo valor de H no gráfico BH, ou seja, o gráfico que verifica a esterese, conhecida pelo gráfico BH. Com isso, finalizamos essa parte desse curso de eletromagnetismo.